Graça e paz, irmãos. É bom estarmos juntos novamente, louvando ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse período que estaremos juntos aqui, cultuando ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor, mais uma vez, está conosco em cada lar e preparou esse encontro para falar aos nossos corações, para nos trazer ensinamento, alívio a essa pandemia que estamos vivendo, Senhor. E sei que o Senhor irá falar aos nossos corações, nos desafiar através da palavra, Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas, Senhor, e nos dando, Senhor, paz em meio às aflições que temos passado, Senhor. Obrigado, Senhor, também pela Tua palavra, Senhor. Em meio a tantas pessoas que sofrem de crises de identidade, crises existenciais, Senhor. Nós sabemos, a Tua palavra nos revela quem somos, Senhor. E nós sabemos, através dela, que somos amados, escolhidos, perdoados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos conta sobre isso, Senhor. E uma vez que somos perdoados, Senhor, nós te pedimos que o Senhor através do Seu Santo Espírito, nos capacite, Senhor, a perdoar a quem for necessário, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar a Deus. Filho de Deus, sim, eu
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olá a todos, estamos aqui com mais uma gravação das nossas celebrações, pelas divulgações que temos tido das decisões do governo e prefeitura. Parece que estamos indo agora para a reta final, acho que até mais ou menos dia 20 do mês que vem, talvez a gente comece a volta progressiva também dos cultos. E aí, quando for necessário, nós vamos avisar a igreja para que a igreja se inscreva, ou pelo menos demonstre a intenção de estar presente nas celebrações, para nós termos um controle, uma previsão da frequência nos cultos presenciais, para que a gente possa controlar isso e nos preparar para isso, porque não poderemos voltar de imediato com toda a membresia. Mas vamos orientar no tempo devido para que você se prepare e nos avise para também recebê-los da melhor forma, de uma forma segura, de uma maneira que não cause problema para ninguém, que nós possamos celebrar com liberdade todos juntos. Enquanto isso, vamos compartilhando as nossas gravações, e quero lembrá-lo que domingo que vem é o primeiro domingo do mês, temos a Ceia do Senhor, também ainda será gravada, e queremos que você participe na sua casa de uma forma intensa, alegre e com todo o espírito de adoração necessário e que só o nosso Deus merece. Com respeito aos dízimos e às ofertas, quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 14, na versão da Mensagem, Bíblia Mensagem. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou vazias, onde eu estiver, com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Entendo que esse texto é um segredo para nós não vivermos preocupados. Nós sabemos que é impossível não pensar no dia de amanhã, mas é possível pensar no dia de amanhã, no futuro, nos próximos dias, confiando em Deus. E é isso que nós temos chamado os irmãos para fazerem. É isso que é fé, a gente confiar em Deus e não deixar de render a Ele o que só Ele merece, por desconfiarmos daquilo que Ele irá fazer. E sobre dízimos e ofertas, quero dizer, agradecer à igreja pela participação. A semana passada estávamos com 65% da nossa necessidade arrecadada. Essa semana nós, até ontem,
tínhamos 80% da necessidade arrecadada, então falta 20% apenas daquilo que temos como necessidade para o mês. Então, se você ainda puder contribuir entre sábado e domingo e esses próximos dias, domingo é dia 31, o último domingo do mês, faça isso com alegria, com atitude de louvor ao nosso Deus. Temos dito quase como um slogan, como um desafio de fé, que se você tem recebido, você deve entregar ao Senhor também com alegria, com uma demonstração que você reconhece que é dele que tem vindo o seu sustento, e você deve participar desse sustento com o reino dele, para a honra e glória dele. E nós pedimos que assim você o faça, e com alegria, com sentimento de adoração. Vamos fazer isso. Deixa eu só comentar mais uma coisa. Ao fazer a sua doação, especifique aquilo que você está entregando. Se for só o dízimo, escreva dízimo. Se for uma oferta específica, escreva isso também no envelope ou envie para o WhatsApp da igreja e nós vamos dar um encaminhamento devido. Pode enviar também direto para o Sandro e o seu WhatsApp, informando a sua oferta específica para que nós entreguemos devidamente, façamos a distribuição. Deus te abençoe, participe agora com alegria e com devoção.
refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Boa noite, igreja. Paz e graça do Senhor Jesus. Mais um momento para a nossa oração, um momento de falarmos com o Senhor. Nossa devocional está em Salmos 46, 10, que assim diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma das ordenanças mais espetaculares que Deus dá aos homens é: aquietem-vos. Quando agimos na carne, impedimos que Deus se revele em nossas vidas. Isso não significa que devemos ser passivos ou preguiçosos. Significa que devemos fazer tudo o que Deus nos leva a fazer sem passar na frente dele. Precisamos ter o cuidado de submeter nossas ideias e planos à vontade de Deus, diminuir nossa velocidade e esperarmos nele, no nosso Senhor. Se assegure que, juntamente com seus planos e suas ideias, você se sinta em paz. Peça ao Senhor para fazer a vontade dele na sua vida. Então, se aquiete e saiba que ele é Deus. Aprenda a confiar no Senhor, sem saber o que ele vai fazer, quando vai fazer e como ele vai fazer. Apenas espere, apenas deixe que ele faça. Se você voltar seu coração para Deus em confiança e amor, ele vai fazer o que precisa ser feito. Com toda essa situação, com todo esse cenário que temos passado, podemos observar claramente que nada, absolutamente nada vem de nós. Nada vem da nossa condição financeira, dos nossos recursos materiais, da força do nosso braço, da nossa inteligência, nada vem do nosso mérito. Tudo vem de Deus. Bastou um vírus, algo invisível, para mudar toda a realidade, todo o comportamento da humanidade. Mudou tudo em todo o planeta. Bastou um pequeno vírus, algo invisível, para ter tantas mudanças de comportamento. Creio que Deus quer aproveitar de toda essa situação para nos ensinar algo. E a maior lição que eu vejo disso tudo: eu não sou nada sem Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, que aprendamos com toda essa situação caótica que o planeta vem passando, que nós não estamos em controle de nada, nós não temos o controle de nada. Quem tem é Deus, e Ele sabe de tudo. E Ele vai fazer o melhor para mim e o melhor por você também. Eu queria estar orando para nossa querida Eulanira, para sua mãe, Dona Eulanira, a irmã da Eulanira, a Débora, sua sobrinha Ana. Também ali para a Claudelis, nossa missionária junto aos índios, ela pede pelo seu irmão Valmir, que foi acometido com a Covid-19. Também pela nossa querida Japa, a Elaine, que também foi contaminada com o vírus, o Danilo, seu esposo. Que Deus esteja
protegendo, guardando, curando e livrando as filhinhas dela do contágio. E também pelo pai da Camila Rocha, o senhor Sérgio, que se encontra enfermos. Queria pedir também por todos os idosos da nossa igreja, por todas as crianças, pelos nossos filhos, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus e que neste momento têm a oportunidade de conhecê-lo. E você, como cristão, tem a responsabilidade de falar do amor do nosso Deus para essas pessoas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por o Senhor estar no controle de tudo, estar no controle das nossas vidas. E saber, Pai, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Que o Senhor sempre esteve no início, no meio, estará sempre na eternidade, Pai. Porque o Senhor é o Deus eterno, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê. E é neste Deus, Pai, que acreditamos, é neste Deus que colocamos as nossas forças, é neste Deus que colocamos ali os nossos desejos, é nesse Deus que guardamos a nossa esperança, é nesse Deus que alimentamos dia após dia a nossa fé. Por isso, Pai, seja com os pedidos aqui mencionados e junto dessas pessoas, todos os seus familiares. Guarde os idosos da nossa igreja, as crianças da nossa igreja, os idosos, os jovens, a liderança. Guarde os projetos da nossa igreja, guarde o pastor Reinaldo e junto dele toda a sua família, o pastor João e também ali a Renata. Guarde, Pai, todas aquelas pessoas que neste momento de angústia, de dor, de incerteza, não sabe para onde ir, não sabe como será o dia de amanhã. Que o Senhor possa, Pai, trazer a cada um deles ânimo, força, perseverança, alegria, Pai. Que eles possam ter a certeza, Pai, que o Senhor está do lado deles, segurando em suas mãos. E, Pai, que eles possam se sentir amados, protegidos e guiados pela sua santa e poderosa mão. Seja com cada um que neste momento ora, seja com o familiar desta pessoa que neste momento está orando comigo, Pai. Traga à vida deles a alegria, a paz, a perseverança. Traga também ali, Pai, a prosperidade material e também a prosperidade espiritual. Que possamos, Pai, nos revelarmos pessoas mais próximas do Senhor, pessoas mais parecidas com Cristo, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nos use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, levando alegria, levando através da Tua palavra, Pai, a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem, Pai, de que o Senhor está presente com cada um de nós. O Senhor é o nosso Deus eterno, o nosso Deus Salvador. Por isto, seja, Pai, seja com Teu povo, cuide da nossa nação, cuide também ali, Pai, do nosso presidente, dos nossos governantes, Pai. Dê a eles sabedoria, Pai, para poder ajudar o povo brasileiro, ajudar a nação brasileira da melhor maneira possível. Que eles possam pensar no povo, Pai, neste povo sem esperança, nesse povo, Pai, que clama pelo Teu nome. Seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. É a oração que faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e fiquem agora com a mensagem. Boa noite, eu sou da amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós teremos o nosso momento de meditação na palavra. Nós vamos ler um pouquinho da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, seguindo nossa série a respeito dos mandamentos recíprocos, daquilo que a Bíblia fala sobre a mutualidade que temos que ter uns pelos outros. Nós vamos falar hoje sobre edificar uns aos outros. Primeiro aos Tessalonicenses, então, capítulo 5, a partir do versículo 11, você pode aí abrir na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, onde seja. Eu leio aqui na Nova Versão Internacional. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz
uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Diante da leitura deste texto, nós vamos falar e explorar um pouquinho que estes versículos têm a dizer a respeito do mandamento da edificação mútua. Esse mandamento aparece também na carta de Judas, no versículo 20. Você pode ir um pouco mais adiante. Judas, ele é o penúltimo livro da Bíblia, fica logo antes de Apocalipse, tem apenas um capítulo. E no versículo 20 diz o seguinte: edifiquem-se, porém amados. Edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. A edificação, então, neste texto de Judas, é um processo que passa pela oração. É um processo que depende da nossa fé, daquilo que nós temos em comum como irmãos em Cristo. Se nós seguirmos a leitura do texto de 1 aos Tessalonicenses, nós vamos ter algumas descrições de maneiras como nós podemos edificar uns aos outros. A partir do 15 nós lemos: tenham cuidado, isso é do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, do texto que lemos ao início. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós vemos aqui alguns termos-chave, né? Alguns, digamos, advérbios que vão nos ajudar a entender a respeito do processo de edificação. Fala assim: sempre, sejam sempre bondosos, alegrem-se sempre. No 17, orem continuamente. E no 18, em todas as circunstâncias. Nós estamos, então, a partir dessa leitura, entendendo que a edificação ela tem que ser contínua. Se eu começo a me edificar, a edificar o meu irmão, mas paro no meio do caminho, para retomar, eu não retomo de onde eu parei. Vai ser necessário recomeçar, porque a edificação ela deve ser constante, ela deve ser em todas as circunstâncias. As coisas que eu faço para edificar o meu irmão, para ser edificado pelo meu irmão, elas têm que ser constantes, sempre, o tempo inteiro. Isso fica muito claro se a gente lê em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 4 ao 7, o que Paulo está falando a respeito de um pequeno conflito que havia na igreja. Algumas pessoas gostavam mais de Paulo, outras pessoas gostavam mais de Apolo, e o problema não era esse, o problema era que a igreja estava achando que isso era importante, que essas preferências pessoais tinham algum impacto real na vida da igreja, e elas não devem ter. Uma preferência pessoal é apenas isso, fica por aí. Mas isso começou a se tornar um problema, então o apóstolo Paulo lida com ele, e ele fala assim: pois quando alguém diz, isso é 1 Coríntios 3, a partir do 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nós vemos aqui que a edificação é aquilo que Paulo e Apolo estão fazendo na igreja, e um dá continuidade ao trabalho do outro. Paulo, ele planta, ele tem que ir para outro lugar, ele é apóstolo, ele vai plantar igrejas, esse é o trabalho dele. Mas o trabalho tem uma continuidade, ele tem que ser contínuo, tem que ser pleno o tempo inteiro. Sempre, sempre, Apolo dá esse segmento e Deus dá o crescimento. Então, qual é a diferença da edificação e do crescimento? A edificação ela acontece na medida em que eu ajudo o meu irmão e o meu irmão me ajuda de volta.
mas o crescimento ele é dado por Deus, e isso fica muito claro quando lemos lá a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, que fala a respeito de alguns falsos mestres. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Qual é então a importância da edificação? A edificação é a pequena parte do crescimento que Deus dá, que cabe a nós promovermos na vida um do outro. Eu posso edificar o meu irmão. Eu não posso causar crescimento espiritual na vida dele, porque só Deus faz isso. Mas eu tenho uma pequena participação nesse processo. Eu posso ajudá-lo, eu posso fortalecê-lo, eu posso trazer auxílio e eu posso trazer consolo, e isso vai ajudar o meu irmão a crescer. Vai ajudá-lo a crescer espiritualmente, vai ajudá-lo a caminhar no seu processo com Deus, no seu processo de cura, no seu processo de recuperação. Eu posso fazer a minha parte. É por isso que é importante nós refletirmos sobre edificarmos uns aos outros. Porque quando falamos a respeito disso, nós entendemos que o papel mais importante é o de Deus. E é Deus que faz, é Deus que dá o crescimento. Só que há uma pequena parte que Deus deixou para que nós fizéssemos. A pequena semente que Deus deu para Paulo plantar. E foi Paulo que plantou. E teve um pequeno regador, uma pequena água que Deus deu para Apolo regar. E Apolo regou. E a partir do serviço, a partir da obediência de Paulo e de Apolo, muitas pessoas foram edificadas, muitas pessoas foram abençoadas. O crescimento que Deus deu foi eficiente por causa, em pequena parte, do trabalho deles. E não existe, na minha opinião, não existe um plano, um desejo mais glorioso do que ter uma pequena parte no plano que Deus está realizando nesse mundo. Nós podemos ter grandes partes em muitos planos, em grandes projetos nesse mundo. Você pode ter o seu nome como um grande diretor de cinema, como um grande diretor de empresa, como uma pessoa muito importante, o seu nome na capa da revista, na primeira página do jornal, sendo louvado como um ser humano muito importante nesse país, mas se você tiver uma pequena parte no reino de Deus, isso vale mais do que tudo isso. Nós temos essa pequena parte quando edificamos uns aos outros. Vamos voltar então para o texto que nós lemos ao início, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, porque é explorando esse texto que nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito, um pouco do que a Bíblia diz a respeito de edificação. O 11 diz: como já vimos, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Fala a respeito da continuidade. O 12 fala: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Isso tem muito a ver com aquilo que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a respeito de como o relacionamento deve ser entre os líderes da igreja e a igreja. E no versículo 5, isso é 1 Pedro 5:5, está escrito: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E também, se voltarmos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 9 e 10, veremos a importância da liderança para edificação na igreja. Ficamos alegres, escreve o apóstolo Paulo, sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Por que a igreja tem líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, bispos, presbíteros, diáconos? Por que a igreja tem líderes? Deus deu essa autoridade para que a igreja fosse edificada.
e não destruída. É verdade, há muitos que abusam dessa autoridade, mas a própria palavra de Deus alerta a respeito disso, que nós devemos ter cuidado com essas pessoas, cuidado com os falsos mestres. Temos que ter cuidado com aqueles que ensinam coisas que não vivem, que vivem coisas que são incompatíveis com a palavra de Deus. Ter cuidado com aqueles que estão no meio de uma comunidade de amor, mas não amam essa comunidade. Deus então nos deu pastores e líderes, não para que fossem tiranos. Isso em 1 Pedro 5 você vai ver, Deus fala, não, através do apóstolo Pedro, não sejam dominadores do rebanho. Mas qual é o objetivo do pastor? Ser servo, servir, obedecer a Deus. Sendo servos, esses líderes têm que ser tidos em consideração, têm que ser tidos em estima, como vamos ver, e já lemos também no versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós que somos batistas, né, fazemos parte aí de um movimento evangélico que vem, de certa forma, da Reforma Protestante, e eu acho que nós fizemos muito bem em nos desvencilharmos do Papa e dessa estrutura de autoridade centralizada que foi uma consequência da Igreja Católica e do seu cisma. Mas de que adianta a gente se livrar do Papa lá no Vaticano se o resultado disso é termos um Papa em cada esquina? Termos um tirano em cada igreja, um dominador, um déspota, uma pessoa que quer apenas controle das suas ovelhas, mas não as ama. De pouco adianta isso. O nosso objetivo na edificação, da parte da liderança, é servir. E da parte da igreja é obedecer. Porque se a liderança serve a igreja é edificada. Se a igreja obedece à liderança é edificada. E isso é mutualidade. Mesmo que exista autoridade nesse relacionamento, não deixa de ser um relacionamento mútuo. Porque essa autoridade foi dada por Deus não para destruir a igreja, mas para edificá-la. O segundo ponto, ainda 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 13, tenham-nos a respeito dos líderes na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Viver em paz é necessário para que haja edificação. Se nós queremos edificar os nossos irmãos, devemos nos esforçar o tempo inteiro para ter paz com todos, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outro texto que fala a respeito disso, um dos meus favoritos, 1 aos Tessalonicenses 4. Se você já está com a sua Bíblia aberta em 1 aos Tessalonicenses 5, esse é um trava-língua, né? Você vira uma página para trás, 1 aos Tessalonicenses 4, 11, fala o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Nós devemos trabalhar pacificamente e trabalhar pela paz. Nós temos que desejar e buscar a paz em todos os nossos relacionamentos, porque isso edifica. Isso edifica. Um comportamento beligerante não edifica a igreja, mas aquele que é pacífico edifica o seu irmão. Aqui a paz é o resultado de uma submissão voluntária. Nós já estudamos a respeito da necessidade de nos submetermos uns aos outros, voluntariamente, por causa da nossa submissão a Deus. Para ter paz, muitas vezes vai ser necessário abrir mão. Abrir mão daquilo que eu acho que é meu direito, abrir mão de ter razão, abrir mão de estar certo, abrir mão, às vezes, do meu ponto de vista. Se o meu objetivo é ter paz diante do amor que eu tenho por Deus e pelo meu irmão, então isso será correto. Mas, por outro lado, nem toda submissão traz a paz. Às vezes a submissão traz, na verdade,
Sofrimento traz uma guerra interna no nosso coração. E qual é a diferença? A diferença é que às vezes eu me retraio não por causa do meu compromisso com o meu irmão, mas porque eu não quero lidar com ele. Falo assim, não, deixa esse irmão quieto aí no lugar. E eu me escondo na minha caverna como o rei Davi e fico lá sozinho para ter paz. O problema da paz que eu tenho quando eu estou sozinho, afastado dos meus irmãos, é que sim, é uma paz que eu tenho por estar longe dos meus inimigos, mas eu também estou longe dos meus amigos. Eu posso estar longe daqueles que querem me fazer mal, mas quando eu faço isso, eu também me coloco longe daqueles que querem me fazer bem. Eu estou longe do predador, mas longe do corpo de Cristo, longe do Salvador. Não vale a pena buscar a paz dessa maneira. A paz, ela deve ser através do amor e da submissão aos irmãos mediante a palavra de Deus. Ter a paz por meio do afastamento não é algo que vai produzir edificação, a não ser, é claro, nos casos específicos que a Bíblia nos ensina em que temos que simplesmente nos afastar de algumas pessoas e de certos irmãos. O terceiro e último ponto a respeito da edificação mútua é a edificação mútua em tempos de necessidade, que é também texto de 1 aos Tessalonicenses 5, agora versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Ou como na música que a gente algumas vezes cantou no Ministério Infantil, sejam pacientes com todas as pessoas. É necessário termos paciência para buscarmos a edificação mútua e para lidarmos com os nossos irmãos nos tempos em que eles estão passando por dificuldades e por necessidades. Por isso que a edificação, como falamos no início, tem que ser constante. Não deve acontecer apenas quando é fácil, mas também nos momentos difíceis da vida. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes acontece que a liderança pode falhar em relação à constância da edificação, tendo uma ênfase maior ou no tempo fácil ou no tempo difícil. Às vezes, a própria igreja também responde dessa maneira. Apenas busca a edificação quando está tudo bem e quando tudo está mal, se afasta, se esconde na caverna. Ou o contrário, quando está tudo bem, não tem por que buscar a Deus, mas quando vai tudo mal, aí sim busca edificação, cresce um pouquinho, mas depois fica tudo bem de novo e desaparece. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos humanos. Isso acontece porque Deus escolheu edificar a sua casa com pedras vivas, edificar a sua igreja conosco, nós que somos pessoas falhas. E nós temos que admitir, confessar, reconhecer as nossas falhas para podermos prosseguir no caminho da edificação mútua. Se há algum problema, vamos lidar com ele, vamos conversar a respeito dele para que possamos deixá-lo para trás, para que possamos viver aquilo que a Bíblia diz que nós devemos e podemos viver. A edificação mútua não é apenas um mandamento, ela é uma esperança, é um objetivo que Deus tem para nós. E ela é boa, é perfeita e é agradável, porque é vontade de Deus. Os 3 itens aqui citados no texto de 1 aos Tessalonicenses 5,14, nós vamos falar um pouco a respeito deles. O primeiro é ociosidade. Uma pessoa ociosa necessita de edificação. Se alguém está ocioso na sua vida com Deus, é porque deixou de edificar e de ser edificado. Um texto bíblico que fala bastante a respeito disso, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8. A palavra de Deus diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se eu encontro um irmão que se encontra inoperante e improdutivo, aquela é uma hora muito boa para eu trazer uma edificação para a vida dele. E a edificação, neste caso, vem na forma de advertência. Porque o apóstolo Paulo fala, advirtam os ociosos. Se eu conheço a verdade e não tenho empenhado para vivê-la em minha vida, isso quer dizer que eu estou ocioso. Isso quer dizer que eu devo buscar a edificação. Ser edificado e edificar ao mesmo tempo. O próximo ponto é o desânimo, porque a palavra de Deus diz, confortem os desanimados. Confortar os desanimados é edificar um ao outro. Lá no Salmo 142, e nós mencionamos Davi na caverna, esse é o Salmo, um Salmo de Davi na caverna, está escrito o seguinte, Salmo 142, versos 3 e 4. Davi escreve, quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Veja aqui Davi com o seu espírito desanimado, sentindo que ninguém se importa com ele. E de fato uma coisa está ao lado da outra. Como é que o desânimo entra na nossa vida? Como é que nós que recebemos vida abundante da parte de Jesus podemos ficar desanimados? Eu tenho visto na palavra de Deus e sentido na minha vida que o desânimo vem quando sentimos que estamos sozinhos, que fomos abandonados. O desânimo vem quando eu me sinto abandonado ou pelos meus irmãos ou até mesmo quando eu me sinto abandonado por Deus. Mas veja, quando é que eu vou me sentir dessa maneira? Quando eu estou escondido na minha caverna. Quando eu deixo de edificar o meu irmão para me esconder, para lamber minhas próprias feridas e cuidar de mim mesmo, sem me importar com o próximo, eu me sinto sozinho. Mas se eu edifico, se eu faço a minha parte, esse desânimo não entra no meu coração. E se entrar, não cresce, logo vai embora. Esse desânimo da solidão, esse desânimo do abandono, é algo que nós podemos consertar. Porque a Bíblia diz, consolem os desanimados. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos estar presentes, porque se nós somos de Jesus, se nós somos corpo de Cristo, a nossa presença representa alguma coisa muito importante. Muito mais do que nós mesmos sozinhos poderíamos fazer, porque o Espírito Santo está em nós. Então a Bíblia diz, consolem os desanimados, consolem os desanimados. E se você está desanimado, busque esse consolo, busque esse conforto que a edificação mútua pode te oferecer. Saia da sua caverna, procure alguém que pode te ajudar, pois Deus te deu uma igreja que te ama e que pode edificar a sua vida. E o último ponto, a respeito da fraqueza, porque a palavra de Deus diz, auxiliem os fracos. Nós podemos dar forças aos fracos. Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Nós vivemos em um mundo cheio de armadilhas e muitas vezes nós temos que lidar com pessoas que estão caminhando pela vida, mas por causa do pecado estão cegas. Não enxergam as armadilhas, não enxergam os laços, não conseguem discernir as distrações que o inimigo coloca no seu caminho. E o que eu posso fazer? Eu posso auxiliar. Eu posso estender a minha mão e falar, você pode caminhar comigo. Cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, mas para edificar o meu irmão é necessário oferecer, é necessário estar presente. O que esse texto fala para mim, e ele me inspira a falar para os irmãos, é que nós nunca podemos desistir de falar da palavra.
A palavra é a luz que dá visão aos cegos, ela é poder que dá força aos fracos, e ela é vida que levanta aquele que está caído, que ressuscita aquele que morreu. Se o meu irmão está fraco, eu posso edificá-lo no poder da palavra de Deus, porque a Bíblia fala, auxiliem os fracos. Prestem ajuda aos fracos. Não deixem os fracos viverem suas vidas sozinhos nesse mundo, porque esse mundo quer matá-los, esse mundo os odeia, assim como odiou a Cristo. Mas nós que somos corpo de Cristo, que nós hoje possamos orar e pedir a Deus que sejamos cheios de compromisso e cheios de amor por cada um desses irmãos fracos, por cada um dos irmãos que estão desanimados, que estão ociosos, para que nós como corpo de Cristo, nós como igreja, possamos edificar uns aos outros no poder da palavra de Deus. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosos para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão.
Glória a Deus, irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Boa noite.